Deixa eu voltar a falar sobre a morte do ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. Pela manhã, políticos, autoridades estiveram no velório no Palácio das Princesas. Joaquim é meu primo legítimo, é sobrinho do meu pai. Dividiam então esse gosto pela política? Sempre, e tenho uma admiração muito grande pela sua firmeza, honestidade e seriedade. Indiscutivelmente, Joaquim ele podia ter adversários na política, mas ele era respeitado, inclusive, pelos seus adversários. Um homem que soube cultivar os amigos, um homem respeitadíssimo no estado inteiro, e um homem que cultivava suas raízes, amava Pernambuco e tinha um gosto especial pela política. Ele juntava as pessoas, ele discutia, era um homem muito firme nas suas decisões, mas ele ouvia, ele era, antes de tudo, um democrata. E ele era um homem de grupo. Eu agora citei Zé Múcio, né? Porque o doutor Roberto Magalhães escolheu primeiro Joaquim para ser candidato, que foi secretário, inclusive, dele. Aí o Zé Múcio ficou na vez para disputar com a Arraes. Ficou difícil. A Arraes voltando do exílio, né? Popularidade lá no alto, aí Zé Múcio, que foi ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, né? Zé Múcio Monteiro acabou de falar. E você vê, todos lembram uma situação de Joaquim que é muito importante e que a gente sente falta nos políticos de hoje, a honestidade, né? São pessoas que viveram a vida e não tem um processo, não tem uma mácula, né? E hoje toda hora é confusão, é esculhambação, é danado. O prefeito do Recife, João Campos, decretou luto de 7 dias pela morte do ex-governador Joaquim Francisco. Ele também esteve hoje no velório do político. Em vários momentos estivemos em lados diferentes dessa história, mas sempre com muito respeito. Pernambuco tem essa capacidade de preservar sempre o respeito, mesmo diante de divergências. Então a gente vem aqui prestar uma homenagem a Joaquim Francisco, decretamos o luto oficial de 7 dias e também vamos fazer uma homenagem a ele no Parque da Jaqueira, que é um importante equipamento da cidade, que foi fruto de uma luta dele na nossa cidade. Ele era usuário diário. Eu lembro a última vez que tive com Joaquim, ele contava os dias do ano que ele deixava de caminhar. E era 1, 2 dias no máximo. Ele era literalmente todos os dias ele estava frequentando o parque. E a gente vai fazer, combinando com a família, uma justa homenagem a ele, podendo construir um busto no parque que possa representar esse que foi responsável pela construção desse importante patrimônio da cidade. Inclusive as pessoas veem algumas imagens, né, de Joaquim Francisco com algumas pessoas de diversas correntes políticas. Até porque, na época de Eduardo Campos, pai do Dr. João Campos, houve uma união política e Joaquim se uniu a Eduardo Campos naquela época. O ministro da Cidadania, João Rombo, também foi prestar as últimas homenagens ao ex-governador Joaquim Francisco. Ele era meu parente, sobrinho do meu avô João Roma, e com ele foi que eu dei os primeiros passos na vida pública, aqui nesse Palácio do Campo das Princesas, como seu auxiliar, oficial de gabinete, iniciando em 1991, e dele só tive bons exemplos. A pessoa que de fato mais me estimulou a seguir cada vez mais com o olhar voltado, né, com a conexão direta com o povo. Era um homem vertical, inspirador, muito positivo nas suas ações e que ao seu lado nada parecia impossível. Ontem eu vi uma declaração do ex-governador também, né, Gustavo Krause, colega de Joaquim Francisco, inclusive em vários debates em emissoras de rádio, ultimamente, não é? Gustavo Krause e Joaquim sempre participavam desses debates. E na declaração que ele deu, ele falou: eu não consigo falar, só sei chorar. A gente não conseguiu ouvir Gustavo Krause. Não. Deixa eu voltar a falar da morte do ex-governador Joaquim Francisco. A Luciana Queiroz agora está no Morada da Paz, onde o corpo vai ser cremado, né, Luciana?
Isso, Cardinal. Agora eu falo ao vivo aqui do cemitério Morada da Paz, em Paulista, onde o corpo de Joaquim Francisco será cremado. A gente veio agora lá do Palácio do Campo das Princesas, onde no fim da manhã foi celebrada uma missa de corpo presente para homenagear Joaquim Francisco. A missa, inclusive, foi celebrada pelo padre Caetano, um padre que era amigo íntimo de Joaquim Francisco, falou muito bem dele, que inclusive caminhava no Parque 13 de Maio com o Joaquim Francisco. Essa lembrança que todos têm dele, aqui está o irmão dele, que o curioso, Cardinal, é que todos os irmãos se chamam Francisco, não é isso? Exato, todos são Francisco. Boa tarde, obrigado pelo carinho de vocês. De fato, a lembrança que a gente levará para Joaquim, não só os familiares, mas Pernambuco e o Brasil, chama-se diálogo. Sempre foi um homem aberto ao diálogo e uma pessoa que sempre procurou fazer o melhor por todos. Então essa lembrança é que está guardada em nossos corações. A gente está aqui em frente ao velório central, que é onde o corpo de Joaquim Francisco está sendo velado. Continua, né? O velório que começou lá e às 3 da tarde está prevista a cremação. Está mantido esse horário? O horário está mantido, mas nós optamos para não dar continuidade ao velório com o corpo. O corpo de Joaquim já está no crematório e nós estamos recebendo os amigos aqui na Capela Central, conversando com os amigos até chegar ao efetivo horário da cremação. Optamos em fazer dessa forma para, sobretudo pela questão da própria pandemia, para evitar uma aglomeração maior. Então as pessoas chegam, nos abraçam, a gente recebe esse calor humano que está sendo muito importante e as coisas vão acontecendo dessa forma. Então, corrigindo, Cardinal, aqui no velório central é onde os familiares estão recebendo os amigos, o corpo já está no crematório, que a gente veio rápido de lá, do Palácio do Campo das Princesas aqui para o cemitério Morada da Paz. Ainda estamos obtendo as informações, mas está confirmada a cremação, uma cerimônia restrita aos familiares. Exatamente, a cerimônia restrita aos familiares, inclusive porque em face dos protocolos do Covid só podem realmente ter acesso ao local 10 pessoas, então nós faremos dessa forma. Estamos recebendo, como disse anteriormente, amigos, familiares, recebendo esse calor humano aqui na Capela Central e nos fortalecendo para que possamos seguir a luta e colocar em prática todos os ensinamentos que Joaquim sempre nos deixou. É unanimidade quando as pessoas falam bem de Joaquim Francisco, né? Dizem que ele mantinha sempre um bom diálogo, inclusive com adversários. Na realidade ele nunca considerou adversários. Ele sempre considerava todos amigos que estivessem em trincheiras opostas. E o diálogo, essa capacidade de diálogo fez com que ele, mesmo não estando exercendo mandatos públicos recentemente, ele sempre estava sendo procurado exatamente pela capacidade de articulação e de diálogo, pela capacidade de fazer com que as pessoas procurassem entender que o ideal, que tudo só é construído realmente com consistência, quando essa construção ela é feita com várias mãos, independentemente de que tamanho de mãos e de cores de mãos. E ele sempre honrou o nome e a carreira política, né? Era um político ficha limpa. Joaquim honrou Pernambuco, honrou o Brasil, um político ficha limpa, autor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele sempre serviu sem se servir. Esta foi a principal característica, fora também da ética, da responsabilidade que ele sempre teve em todos os cargos que ocupou. E em família, alguma curiosidade sobre o seu irmão? Veja, Joaquim, sempre foi um grande contador de histórias, uma pessoa que onde estivesse o ambiente estaria sempre alegre. Mas a principal curiosidade que a gente sempre gostava e que ele até as crianças sempre é o fato de ele ter os dedos completamente tronchos. E assim algumas crianças ficavam até meio assustadas quando ele abria a palma da mão e olhava que cada dedo ia para um lado, né? Parecia ter uns 50 dedos, mas eram todos tronchos. E coincidentemente o meu filho mais novo foi o único que herdou os dedos tronchos. Ele tem 7 anos, mas a mão é exatamente igual a de Joaquim, com os dedos bem tronchinhos. Então o futuro ele terá as mãos bem parecidas com a dele. Então o Joaquim sempre brincava muito com as crianças, o fato de ter esses dedos tronchos, que assustava bastante. E nos momentos de descontração, porque o Joaquim sempre foi uma pessoa muito família, pessoa que se dedicou inteiramente aos filhos, aos netos, à esposa, aos irmãos, ao nosso pai, à mãe até enquanto esteve viva. Então, assim, essa demonstração de afeto, de carinho, de presença,
que a gente guarda e procura transmitir para as outras pessoas, para as outras famílias. Então, meus sentimentos em nome de todos da TV Tribuna. Obrigado. Cardinô. A gente perde Joaquim aos 73 anos, né? Deixa a esposa, Dona Silvia, 3 filhas e 5 netos. 5 netos. Pela manhã, admiradores, ex-funcionários do ex-governador Joaquim Francisco também foram se despedir. Vamos ouvir. Caminhão na várzea para homenagear esse grande homem público que foi um admirador para mim. Meu primeiro voto para prefeito, para governador, foi para ele na época. E eu acho que, como pernambucano, eu tenho um direito de fazer a última homenagem a esse grande político que é Joaquim Francisco. Sempre gostei do governo dele, votei nele para governo, para prefeito. Sempre no bairro que eu moro, sempre ele fez coisas como prefeito, coisas boas. Eu admirava ele. Era muito bom. Ele tratava a gente não como um empregado, né? Mas como uma pessoa, assim, vê que ele tratava um rico, né? Tratava a gente da mesma coisa. Trabalhei na militância para ele, aqui no Palácio. Enfim, ele foi um ótimo patrão, ótimo padrinho para mim. Eu não tenho o que falar dele. Que Jesus guarde ele num bom lugar. Inclusive que os políticos atuais, né, se inspirem, porque Joaquim Francisco foi autor, como deputado federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei impediu, né, antes de remexerem, porque já remexeram essa lei completamente, né, já mudaram um monte de coisa. Tanto é que bandido político está tudo solto já, né? Você pode ver aí que é uma tristeza. Mas o doutor Joaquim Francisco foi autor da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impediu muito, mas muito, da roubalheira nesse país.